Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos chegando no fim do tempo litúrgico. Na semana que vem já teremos a festa de Cristo Rei. E, como todos os anos, a Igreja, na sua liturgia, nos oferece as leituras que são apropriadas para meditarmos as últimas coisas que acontecerão, tanto com o homem em particular, quanto com a humanidade. Especialmente o juízo particular e o juízo final. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Daniel, no versículo 2 se diz: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Por isso que a gente reza no credo, todos os domingos, solenidades. O credo, que é o resumo da nossa fé, o resumo daquilo que nós acreditamos, diz o quê? Rezamos o quê? Creio na ressurreição dos mortos. Então todos iremos ressuscitar com o nosso corpo, se a nossa alma estiver no céu, com a graça de Deus, assim esperamos, e com o auxílio e a proteção de Nossa Senhora, o nosso corpo também, no juízo final, irá ressuscitar, participando assim da alegria da nossa alma. E aqueles que estão condenados, o corpo também ressuscitará e se unirá à alma para o opróbrio eterno, como diz aqui a Sagrada Escritura. Na segunda leitura, São Paulo aos Hebreus diz que Ele, Deus nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele não resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele mostrou assim a sua vitória sobre a morte. No fim do mundo, Ele virá na sua glória e definitivamente Ele mostrará o quanto a vitória foi de Deus e o quanto a vitória é do bem. Não pode ser diferente. Se Deus é Deus, Ele só pode ganhar, Ele só pode ser vitorioso. Então Ele virá na sua glória no fim do mundo. E a nós, cabe o quê? Cabe viver de acordo com o que Deus quer, cabe viver de acordo com a vontade de Deus, que é aquela vontade que só deseja o nosso bem, para que um dia nós também estejamos com Ele na glória. Como fazer para chegar lá? Deve ser a nossa pergunta. Uma vez, uma pessoa que sempre caía no mesmo erro, e era uma pessoa muito assim, distante da igreja, distante de Deus, infelizmente muito pecadora, mas demais, obstinada, sempre caindo no mesmo pecado, no mesmo pecado, no mesmo pecado. Aí, uma pessoa para ensinar para ela entender bem a seriedade até da vida, né? Ele fez uma espécie de um desafio, digamos assim. Montou uma fogueira e aí colocou fogo e pediu para esse homem jogar lenha. Aí ele começou a jogar lenha. E outro perguntava: quando você jogou lenha, pegou mais fogo? O fogo aumentou. Joga mais. Aí o homem ia lá e jogava mais lenha. E ele ia perguntando: cresceu a fogueira? Cresceu. Então vai jogando mais. Aí o homem foi jogando, jogou toda a lenha que tinha e estava um fogaréu enorme, igual na festa de São João.
Aí o homem falou para ele: agora se jogue na fogueira. Ele falou: você está louco? Ele falou: é assim que você faz quando comete pecado. Você está alimentando a fogueira que vai lhe queimar no inferno, rapaz. E aí ele despertou e acordou para a vida. Ele percebeu o quanto a vida é séria, o quanto não se deve ofender a Deus. Deus é misericordioso, não tem dúvida. Ninguém duvida disso. É lógico que não. Deus é sim misericordioso. Ele mostrou isso quando ele viveu conosco na terra e mostrou tanto amor pelos homens a ponto de entregar a sua própria vida. Sim, Deus é misericordioso. Dizia São Francisco de Sales, um doutor da igreja, um grandíssimo santo, ele fazia as pessoas lembrarem que o braço de Deus, o braço da justiça de Deus e o braço da misericórdia de Deus tem o mesmo tamanho. É do mesmo tamanho, não é diferente um braço do outro. Então a misericórdia de Deus é verdadeira e a justiça também. Nesse período de fim de ano litúrgico, a igreja nos ensina, nos ajuda a recordar que Deus é misericórdia e é justiça também. Se nós amamos a Deus, e esse é o principal dos mandamentos, o amar a Deus. Quem ama, procura não ofender. Cada um pense aí, faça um exercício agora mental, pensar em alguém que ama muito. Se ama de verdade, a pessoa não toma todo o cuidado para não ofender essa pessoa que ama? Então, se nós amamos a Deus, tomamos todo o cuidado para não ofender a Ele, porque a gente não quer desagradá-lo. Quem ama a Deus, usa da misericórdia de Deus para amá-lo mais e não para ofendê-lo mais. Houve uma pessoa lá na época da Revolução Francesa, que ela lutou pela Revolução Francesa, mas foi vítima da própria Revolução Francesa, perdendo o pescoço na guilhotina. Foi condenada à morte. E se condenava assim, só pelo fato de ser suspeito, na Revolução Francesa já morria. Não tinha julgamento não. Suspeito já vai para a guilhotina, não quer nem saber. E morreu muita gente injustamente, mas muita gente. Foi uma barbaridade. E essa mulher, Roland, o nome dela, Madame Roland, quando ela tinha sido condenada, estava indo para o patíbulo, a guilhotina esperando ela, no meio do caminho, ela parou diante de uma estátua, que era uma estátua chamada da Liberdade, não é o dos Estados Unidos não, era uma outra lá, que aí ela lembrou da liberdade, e ela disse assim: liberdade, liberdade, quantos crimes cometem em teu nome? Nós podemos dizer algo parecido. Misericórdia, misericórdia, quantos pecados se cometem por causa de ti? Havia um bispo em São Paulo, Dom Antônio Melo, que ele dizia que a misericórdia de Deus conduziu mais almas ao inferno do que a justiça. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não mudam de vida, levam uma vida distante da vida que Deus quer, dos seus mandamentos, de tudo aquilo que Ele nos ensina no Evangelho, pensando, mas Deus é misericordioso mesmo, então não tem problema, ofender Ele à vontade, que no fim das contas Ele vai resolver aqui e vai me perdoar tudo. Então usam da misericórdia para ofender a Deus. Nós devemos usar da misericórdia para quê? Não tem dúvida, para pedir o perdão a Deus quando, por fraqueza, por infidelidade ou por maldade mesmo, acaba ofendendo a Ele. Não tem dúvida, e o perdão dele é infinito. Pode ser o pior pecado que a pessoa comete, se ela está arrependida, ela pode ajoelhar diante do sacerdote, que é um ministro de Deus, e como ministro é ministro também do perdão de Deus, e quando o sacerdote dizer: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está perdoado mesmo. Misericórdia de Deus. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero ensinar aqui, não é dizer que a misericórdia de Deus não é infinita não, porque é. O que eu quero, a mensagem que eu desejo passar aqui,
é muito simples e é essa, que nós não devemos utilizar da misericórdia dele para ofender, tendo em vista a sua misericórdia. Se um amigo, a gente chega para ele assim, bate assim, pá, na cara dele, porque a gente sabe que ele vai perdoar, e de fato ele perdoa mesmo. Aí no dia seguinte, só porque a gente sabe que ele vai perdoar, a gente dá outro tapa. Tá certo isso, não? É justo isso? Não é. Se a gente é amigo mesmo, não vamos aproveitar da boa vontade dele, por mais que a gente sabe que ele vai perdoar, para ofender, dando uma bofetada nele. E Nossa Senhora disse isso, muitas aparições dela, que o coração dele já está por demais ofendido. A missão de nós que somos filhos amados de Deus, filhos de nosso Jesus Cristo, filhos e devotos de Nossa Senhora, deve ser o quê? Deve ser a atitude daqueles que, com um amor muito grande a Deus, com a nossa vida, com a nossa oração, com a nossa frequência às santas missas dominicais, com a nossa frequência à Eucaristia, com o nosso amor a Nossa Senhora, nosso amor ao nosso Jesus Cristo, não imite aqueles que tanto ofendem a Ele, mas que nós sejamos daqueles que, junto com o nosso Jesus Cristo, o console. Consolando como? Procurando afastar-se da vida do pecado e procurar levar uma vida de união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa vida. Usarmos a nossa liberdade para fazer o bem. Para isso Deus deu a liberdade a cada um de nós. Claro que acontecerão fraquezas, acontecerão coisas que não são premeditadas, assim, e que todo ser humano peca. Diz a Sagrada Escritura que o justo peca 7 vezes ao dia. Então todos deverão encontrar no coração de Jesus e no intermédio, na mediação de Nossa Senhora tão boa, Mãe de Misericórdia, um lugar para que nós de fato possamos ser perdoados, e perdoados sempre, sempre confiar nesse perdão de Deus. Mas lembrando que o nosso intuito deve ser sempre procurar o perdão para amá-lo cada vez mais. Assim dizia Santo Inácio de Loyola, que o perdão de Deus seja um motivo para amá-lo mais e não para abusar da sua misericórdia. Então que esse evangelho, essas leituras, a primeira leitura, a segunda leitura, rezamos com o Salmo também, possa fazer de cada um de nós um filho de Deus cheio de entusiasmo, consumidos no amor a Deus, para que no dia previsto aqui, que ninguém sabe o dia, nem a hora. Nosso Senhor diz que nem ele sabia, ele não sabia enquanto homem, ele não queria dizer, enquanto Deus ele sabia, mas não nos revelou. Ninguém sabe o dia, a hora, nem na nossa e sobretudo do mundo, quando será o juízo universal, o juízo final, ninguém sabe. Da nossa parte, estejamos preparados, porque assim como levamos a nossa vida, assim será a nossa morte e o nosso encontro com Deus. Então que tenhamos uma vida santa por intermédio de Nossa Senhora, que nos dá força. Por quê? Porque ela nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa força, que é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.